Sem o Estado, quem faria a ciência? Este é o Visão Libertário, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Amazônia Livre, revisado e narrado por Coreia com K. Uma das questões estratégicas para o desenvolvimento da civilização humana é a produção de conhecimento a partir do método científico. Portanto, vamos entender ciência aqui como uma forma para a produção de conhecimento, uma maneira de buscar a melhor explicação do mundo em que vivemos, fato objetivo que data desde Sócrates há mais de 2.400 anos. Já sabemos que a ciência não nos dá a verdade, mas a melhor explicação da realidade que se é possível alcançar com o que se dispõe de dados e ferramentas até o momento, o que chamamos de conhecimento válido. O método científico teve início na Grécia Antiga e desde lá veio se aperfeiçoando, passando por várias fases, englobando o interesse pelas coisas idealizadas e imutáveis da natureza, com Pitágoras e Platão, atualizando-se com a aplicação de conceitos no mundo real para o bem viver, com os romanos Sêneca e Marco Aurélio, continuada na Idade Média, mas agregando novos métodos de análise também, vídeos escolásticos e São Tomás de Aquino, passando no Renascimento pelo desenvolvimento da observação e descrição, vistos com Leonardo da Vinci e Infante Dom Henrique, até chegar aos dias de hoje, com experimentação e modelagem descritos por Galileu e Descartes. Algumas das etapas do método científico podem ser compreendidas como hipótese e teste da hipótese. Então, a partir de uma observação inicial, toda pessoa é livre para propor qualquer hipótese. Não há limites, não há plágio, nada está certo ou errado nesse momento. Esse processo simples tem grande alcance em todas as esferas da sociedade, pois pode ser aplicado a qualquer tema, em qualquer campo do conhecimento, por qualquer pessoa, em qualquer tempo e lugar do planeta. Portanto, pode-se dizer que se trata de um método universal. O passo seguinte é o que distingue o método científico de tudo o que a humanidade já usou para validar um conhecimento, o teste da hipótese e o rigor científico. Para entender melhor esses conceitos, vejamos um exemplo simples. Por observação, podemos dizer que este cisne é branco. Isso é um fato observável e incontestável. Porém, se observarmos apenas cisnes brancos ao longo da vida e afirmarmos todo cisne é branco, essa sentença é apenas uma hipótese, ou seja, não significa que todos os cisnes sejam brancos. Perceba como é fácil falsear essa sentença. Basta encontrar apenas um cisne negro. Portanto, essa não é uma boa hipótese e tende a algo que chamamos de senso comum. Uma hipótese, para conseguir passar pelo rigor científico, deve sobreviver à falseabilidade, passar por testes de validação controladas e outras etapas para ser aceita. Nesse processo, deve-se procurar não apenas evidências de que a hipótese está certa, mas também de que ela está errada. Se alcançar a validação, após passar pelo rigor científico, a partir desse ponto, a hipótese é afirmada como não sendo falsa, porém, nunca como verdade. Sendo assim, um cientista honesto que busca a melhor explicação dirigirá suas observações e experimentos de maneira a garantir a melhor qualidade e maior validade de suas conclusões. Por outro lado, um cientista desonesto que não se interessa pela realidade, mas apenas por uma narrativa ou ideologia, dirigirá suas observações, experimentos e modelos para manipular os resultados, mascarando a realidade e pervertendo a ciência no seu âmago. Deste modo, só o método científico também pode ser deturpado ou até mesmo fraudado e usado para fins contrários aos de seu propósito original. Então, a conclusão lógica é que o uso do método científico não implica em encontrar a verdade. Inclusive, pode ser o seu exato oposto. Isso ocorreu nos experimentos alemães, que atestavam a superioridade ariana, ou em trabalhos de racistas americanos que concluíam que negros eram inferiores.
ou nos artigos eugenistas, que defendiam a destruição dos pobres e daqueles com problemas mentais ou físicos. São exemplos de perversão da ciência, em que o rigor do teste de hipóteses foi comprometido. Isso ocorre quando a retórica se confunde com lógica, semelhante ao que ocorria com os sofistas no tempo de Sócrates. O próximo passo é a ação política fantasiada de caráter científico, o que nos faz lembrar do tão falado consenso científico. Freud foi humilhado na apresentação da sua psicanálise. Ameaçaram de morte o médico húngaro Ignaz Semmelweis por afirmar que devemos lavar as mãos. Giordano Bruno foi morto por analisar as coisas como observáveis. Mises ridicularizado por comunistas e keynesianos. Depois, veja o vídeo. Existe mesmo consenso de 97% dos cientistas sobre o clima? O link está aqui na descrição deste vídeo. Na ciência, só há dois tipos de hipótese, as que passam pelo rigor científico e as que não passam. Inclusive, não importa em que revista foi publicado o trabalho, quantos autores assinaram, quem são eles ou suas instituições, muito menos quanta verba recebeu ou quem financiou. Outro aspecto é que, com o passar do tempo, a complexidade das questões levantadas pelos pesquisadores foi aumentando, levando a uma evolução dos experimentos, tornando-os cada vez mais especializados, caros e, portanto, difíceis de serem executados. Houve um tempo em que institutos de pesquisa produziam grande parte da ciência relevante. O auge desse modelo acadêmico deu-se entre o fim do século XVIII, com os enciclopedistas franceses, a início do século XX, com os físicos alemães. Mas muito do que entendemos como ciência hoje em dia se produz dentro de indústrias e empresas. Além disso, o método científico acabou tão disseminado na cultura ocidental que praticamente todas as ações se basearam nele, como as investigações policiais, a anamnese de um médico ou um projeto de uma casa. Importante também mencionar que no Ocidente, onde floresceu a ciência, houve grande evolução tecnológica que permitiu o desenvolvimento de armas de fogo, domínio de navegações, desenvolvimento da indústria movida a vapor, entre outras criações que levaram a Europa e depois o resto do mundo a uma condição de riqueza nunca antes experimentada pela humanidade. E foi primeiro na Europa que isso aconteceu. Ao longo do tempo, acumulando conhecimento e tecnologia, geração após geração, o povo europeu superou todos os outros do mundo em todas as áreas do conhecimento, da compreensão da beleza à produção de armamentos, da música à construção de catedrais, do átomo ao cosmos. A ciência, que começara tímida com os gregos, alcançou a civilização europeia a condição de potência mundial em todas as áreas e foi sendo adotada por praticamente todas as outras civilizações ao redor do mundo ao longo do tempo. Escapam desse fenômeno até hoje as civilizações islâmicas. Então, pode-se dizer que a lógica científica é a forma mais avançada de pensamento humano que dispomos até o momento. Além da produção de conhecimento aplicável na melhoria de processos, produtos ou tecnologia, a ciência também atua na investigação de fenômenos ou questões aparentemente sem nenhuma aplicação imediata. Desse modo, o caso se refere ao conceito de preferência temporal. A ciência aplicada tem alta preferência temporal, pois deseja obter resultados que se traduzam em lucros o mais rápido possível. Enquanto a outra parte da ciência que simplesmente não liga para o lucro, pois tem baixíssima preferência temporal. Esse é o caso do estudo dos quásares, de técnicas artísticas, de filosofia ou da matemática pura. Apesar de apresentar baixa preferência temporal, os avanços nessas áreas se traduzem em possibilidades futuras de aplicação. É mais ou menos como comparar o desenvolvimento de tecnologia para os carros de Fórmula 1. Que com o tempo acabam chegando aos carros disponíveis para a sociedade em geral. Mas hoje em dia, como funciona a ciência? Quem paga os altos custos da produção de conhecimento? Quem monta laboratórios com equipamentos de alta tecnologia? Em vários lugares do mundo, o Estado se apropriou da produção do conhecimento, da mesma forma que entendeu a educação como um aparelho ideológico, viu na produção do conhecimento uma forma de garantir o poder e perpetuar sua narrativa de interesse.
Portanto, cada um de nós paga mais caro no arroz e na gasolina para que pseudocientistas estatais descrevam o que está pichado nos sanitários públicos masculinos, ou do que tratam as músicas de funk pancadão, ou ainda sobre as elucubrações anais de pessoas desestruturadas. Mas em uma sociedade de leis privadas, quem faria ciência? Quem bancaria os altos custos e riscos envolvidos? Aqui visualizamos 3 situações bem definidas. Primeiro, ciências aplicadas ao mercado, de alta preferência temporal, com todas as áreas do conhecimento que puderem agregar vantagens competitivas a negócios, empresas e indústrias. Esses cientistas seriam remunerados pelas empresas interessadas em projetos de desenvolvimento. É como funciona em alguns lugares no mundo ocidental atualmente. Segundo, ciências do desenvolvimento humano, com matérias de filosofia, artes e sociologia, voltadas ao desenvolvimento individual. Normalmente, pessoas mais velhas ou aquelas que não precisam trabalhar iriam para essa área, como já acontecia na Grécia Antiga e na Idade Média. Há casos atualmente também. Muitos matriculados em cursos de humanidades são pessoas mais velhas, que trabalham e têm uma vida mais estruturada. São pessoas que podem pagar e buscam desenvolvimento pessoal. Terceiro, ciência básica, de baixa preferência temporal que não tem nenhuma aplicação direta no mundo atual. Grandes empresas, fundos de instituições filantrópicas e até vaquinhas virtuais financiariam projetos de pesquisa e desenvolvimento sem aplicação imediata. Bem, aí já aparece um coletivista para dizer: ah, mas a empresa só busca o lucro e explorará o cientista. Ou ainda, só os ricos vão poder estudar. E talvez, mas quem dará dinheiro para algo que não dá retorno financeiro? Vamos responder a essas indagações. Sim, a empresa procura o lucro e disputará os melhores cientistas, desde aqueles mais idosos, com sua experiência para liderar equipes, até os mais jovens, com sua inventividade que agregam luz ao mundo. Ambos ajudam a inventar novos produtos e processos, criando coisas ou até conseguindo fazer as mesmas coisas, mas de maneira mais eficiente. Quanto aos ricos, mesmo se só os mais abastados tiverem oportunidade para estudar, não fará muita diferença com o que temos atualmente. Além disso, há instituições filantrópicas que financiam pesquisadores, desde o conhecido Prêmio Nobel até vários outros com valores menores, oferecidos a instituições secundaristas americanas por apresentações em feiras de ciências. Some-se a isso gincanas, concursos, Shark Tanks e eventos diversos que oferecem prêmios, financiamentos, salários e até mesmo participação societária. Para a educação superior, espera-se um raciocínio simbólico, que consiga oferecer, além de um diagnóstico, um prognóstico das coisas. Há pouca gente na sociedade que se interessa por isso, gerando uma escassez ainda maior desse tipo de talento. Então, instituições de ensino e pesquisa funcionariam como caça-talentos, algo como acontece na Noruega hoje. Há incentivos para essas instituições trazerem os melhores alunos, os com maior potencial, sejam ricos ou pobres. Claro, é difícil dizer como serão as coisas em um futuro hipotético. Portanto, buscamos aqui esclarecer casos que são totalmente plausíveis e vários que já funcionam na sociedade contemporânea. O Estado deixando de atrapalhar os indivíduos com burocracia e impostos, enumeramos várias possibilidades já existentes amplificadas em uma sociedade de leis privadas. Com liberdade para a ação humana, muitas outras alternativas surgiriam, que nem sequer podemos imaginar. A inovação leva a humanidade a patamares mais elevados de riqueza, segurança e conforto. Mas a inovação necessita de liberdade, justo o que o Estado nos rouba. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!